já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver na vencer afinal. Existe um lugar pra mim, além do rio Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Pontualmente, 7h34, 35 minutinhos, damos início ao nosso estudo bíblico desta noite. Você que está conosco é muito bem-vindo, e esse momento será um momento de comunhão com Deus, momento de leitura da palavra, de louvarmos a Deus cantando juntos cânticos, hinos, mas também um momento de oração, um momento onde juntos buscaremos a presença do Senhor e um momento no qual certamente Deus falará contigo por meio da palavra dele mesmo. Meu irmão, minha irmã, você está nesse momento participando do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E é uma alegria, é um prazer incomparável termos esse momento junto. Momento com Deus, momento na presença de Deus, momento de louvor, de adoração, momento de edificação das nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração? Curve tua cabeça nesse momento, vamos falar com Jesus, vamos falar com Deus, vamos orar. Curve tua cabeça, vamos orar nesse momento. Santo e poderoso Deus, Pai das nossas vidas, Senhor da nossa história. Tu que eras, tu que é, tu que sempre serás, ó Pai. O Deus eterno, Deus verdadeiro, Deus de toda a verdade e de toda a glória, louvamos e adoramos, ó Pai, nesse instante o teu nome. Te louvamos, ó Pai, porque ao final desse dia podemos estar, ó Pai, na tua presença. No meio dessa semana, podemos dedicar, ó Pai, alguns momentos em comunhão contigo. Comunhão, ó Pai, com o teu povo. Comunhão, ó Pai, com a tua palavra, orando, cantando. Louvado seja o teu nome por tudo isso, ó Pai. Nesse instante, quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Apesar de um momento difícil que temos vivido, atravessado, queremos te agradecer, ó Pai, por todo o teu cuidado, todo o teu amor, a tua provisão, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. De uma forma muito especial, ó Pai, oramos nesse momento pelo nosso país, oramos, ó Pai, clamando pela tua misericórdia sobre o nosso povo, clamando, ó Pai, para que o Senhor esteja a abençoar nossa pátria, nosso estado, nossas cidades, de tal forma, ó Pai, que possamos atravessar esse momento. Certamente, ó Pai, cansados de notícias ruins estamos, mas o nosso coração, ó Pai, continua fortalecido em Ti. Não desanimamos, mas em Ti, ó Pai, somos confortados, consolados e em Ti nós apoiamos, ó Pai. Graças te damos por isso. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento.
Abençoa-nos, ó Pai, no louvor do Teu nome, nos hinos, nos cânticos. Abençoa-nos, ó Pai, na abertura, na leitura da Tua palavra, na edificação da Tua mensagem. Que todos nós sejamos verdadeiramente, ó Pai, agraciados, abençoados, edificados pelo Senhor. Visita-nos, ó Pai, com poder e glória. Visita cada irmão e irmã nesse momento que está acompanhando essa mensagem, ó Pai. Visita cada um, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse tempo possa ser um tempo proveitoso, abençoado, abençoador para as nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Nós vamos cantar nesse momento um hino, e o hino de número 292 no nosso hinário. Nós vamos louvar a Deus com esse hino intitulado A Volta de Jesus, um hino muito gostoso, muito belo, e que nos traz uma mensagem muito, muito edificante. Louvemos juntos ao Senhor ao som deste hino. Foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo é de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar.
Esse império do mal vem, Senhor, destruir. Em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, e como isso traz alegria, esperança e fé ao nosso coração. Até esse dia, nós vivemos nesta vida os labores desse mundo, as angústias, as aflições, muitas vezes as dificuldades desta vida. Mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança está nesse glorioso dia. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, e um cântico que tem como título Aclame ao Senhor. E até esse glorioso dia, o que nós faremos? Clamaremos ao Senhor. Clamaremos ao nosso Deus, porque verdadeiramente Ele, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Vamos louvar a Deus também cantando esse cântico, cantando e louvando assim ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos,
ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis e maravilhosas são verdadeiramente as promessas de Jesus, do nosso Deus, para mim, para você, para todo o povo de Cristo. Nós vamos iniciar esse momento nosso estudo bíblico, passando já imediatamente para o estudo bíblico desta noite. E o nosso tema, o tema que temos meditado há pouco mais de 2 meses, quase chegando aí a 3 meses, é a respeito das doutrinas cristãs. O nosso tema, então, é estudando e praticando as doutrinas cristãs. Falamos sobre a Bíblia Sagrada, doutrina da revelação, da inspiração, da iluminação. Falamos sobre o poder da Bíblia, o poder transformador, a clareza da Escritura. Falamos sobre aquilo que a Bíblia gera em nós. Falamos sobre quem é Deus, segundo a própria Bíblia, seus atributos. Falamos sobre a figura de Jesus, quem é Jesus, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, o tríplice ofício de Cristo, a obra de Cristo. E hoje, ainda falando sobre Cristo, nós vamos falar sobre a ressurreição, a ascensão e a exaltação de Cristo. Então, especialmente nesta noite, nós vamos falar a respeito da ressurreição. É uma tríade de conceitos que começaremos a meditar, começaremos a estudar. O primeiro deles é a ressurreição, na sequência a ascensão e finalizando essa tríade de conceitos, a exaltação de Jesus Cristo. São 3 conceitos que estão relacionados com a obra de Cristo, o término da obra de Cristo e a sua exultação. Após a sua humilhação como homem, a obediência até a morte de cruz, a sua morte, o seu sepultamento, Cristo ressuscita. E como ato imediatamente posterior à ressurreição, Cristo é levado aos céus pelo Pai. Só uma observação, não ato imediatamente após a ressurreição, mas como ato complementar para reconhecer a autoridade de Cristo, ele é levado aos céus e então exaltado acima de todo nome, de todo principado e potestade, e de onde voltará, dos céus voltará, para firmar o cumprimento do seu reino sobre essa terra. Então esse será o nosso tema nesta noite. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico abrindo as nossas Bíblias, e eu escolhi um texto muito conhecido para lermos, começando o nosso estudo bíblico, que é João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1,
versículo 1. Abra sua Bíblia. João capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Esse versículo bíblico que acabamos de ler fala sobre a grandeza de Jesus Cristo, seu caráter único, especial. E ele começa dizendo que já no princípio, na eternidade, Jesus já era Deus, ele estava com Deus e ele é Deus. Então podemos começar o nosso estudo bíblico desta noite afirmando que antes mesmo de vir ao mundo, Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, pré-existia. Ele era o Filho eterno, o eterno Filho de Deus. Jesus Cristo não veio a existir, ele sempre existiu. Ele é eternamente criado como Filho de Deus. Às vezes nós fazemos uma mescla, uma miscelânea, uma mistura quase. Quando falamos da pessoa de Jesus, o Filho de Deus, e também como se fosse tudo uma situação só. Vamos fazer pontuar alguns itens aqui. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus, ele encarnou-se. A figura de Jesus, ela surge na história a partir da encarnação do Verbo, a partir do momento em que Maria vê-se grávida pelo Espírito Santo. Até então, o que tínhamos era o Filho de Deus, aquele que era o prometido, o aguardado que viria, mas ainda assim o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele existe desde a eternidade, mas ele toma a forma humana a partir da concepção milagrosa, a partir daquele ato especial que se desenvolve em Maria, sua mãe. Jesus pré-existia como Filho de Deus. Essa pré-existência de Jesus nos faz começar a pensar no conceito da vida de Jesus. Jesus, ao longo do seu ministério terreno, enfrentou diferentes e diversas situações, conviveu com pessoas, realizou milagres, prodígios, ensinos maravilhosos. Mas algo muito especial no ministério de Jesus é o fato dele dar a vida por nós. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus várias vezes disse que ele daria vida pelos pecadores, ele daria vida em nosso lugar. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E esse dar a vida de Jesus é o ápice da obra do amor de Deus, onde Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Então é esse ponto que eu quero destacar nesta noite em nosso estudo bíblico. A morte de Cristo e, consequentemente, a sua ressurreição. Claro que o ministério de Jesus é maravilhoso. Quantos e quais belos ensinos podemos encontrar nas palavras do ministério de Jesus? Tantos, milhares, maravilhosos, edificantes. Mas nessa noite em especial eu quero falar com você a respeito da morte de Jesus e a sua ressurreição. Há um texto bíblico, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou
para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, olha só, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando falamos então de Jesus, nós temos que falar sobre a ressurreição. E a ressurreição, segundo o texto que acabamos de ler, foi uma obra do Deus triuno, do Deus trino. Não foi uma obra apenas do Filho, ou apenas do Pai, ou do Espírito Santo. O Pai que realizou a ressurreição através do Filho no poder do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operaram em conjunto, trazendo Jesus Cristo, o crucificado, dentre os mortos para a vida. O Pai planejou e executou, através da ação, do agir do Filho, e o poder no Espírito Santo foi assim concretizado. A ressurreição é a expressão máxima do poder de Deus, porque nela, na ressurreição, é vencida a morte, é vencido o aguilhão da morte, é vencida a consequência do pecado. O poder de Jesus é maior do que a morte. O poder de Jesus é o poder que se aperfeiçoa pela vida. É aquele que dá a vida e nos dá desta forma. 3 dias após ser crucificado, ao 3º dia, como nos ensina a palavra de Deus, Jesus ressuscitou da sepultura. Entrou assim em seu estado de exaltação. A sepultura não o reteve. É um cântico, não é um hino que diz isso. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. E pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A sepultura não foi capaz de reter a Cristo. A morte não foi capaz de impedir a manifestação do poder glorioso, maravilhoso do nosso Deus. A ressurreição aconteceu. Os romanos tentaram negá-la. Os judeus subornaram os guardas e mentiram. Os ímpios, os pagãos até os dias atuais tentam não acreditar nisso. Mas Cristo ressuscitou e assim exaltado é o nosso Senhor. É por meio da ressurreição de Cristo que é garantida, que é firmada a nossa vitória. A vitória que temos sobre o pecado, sobre a morte eterna, a vitória que temos sobre a condenação que merecíamos pelos nossos próprios atos, pela nossa própria desobediência. Conforme o texto que acabamos de ler, mediante a ressurreição de Cristo, está firmada a nossa salvação. Vamos abrir mais um texto bíblico neste momento, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 6. Texto bíblico que nos diz e nos ensina assim, Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo está firmada a nossa salvação. E em Cristo está firmada também a garantia de que, da mesma forma que ele ressuscitou, está também garantida a nossa vida eterna. A nossa justificação está ligada à ressurreição de Cristo.
Todos os que seguem o Filho como seu Salvador o seguirão também em sua ressurreição quando ele voltar. Temos uma certeza, a certeza que a sepultura não é a nossa última morada. Uma certeza de que o túmulo não é o nosso último descanso. Uma certeza que a sepultura, o jazigo, não é a nossa última cama. A nossa morada eterna, o nosso descanso eterno, a morada com Jesus, o céu. Esse é o nosso lar. E temos essa certeza porque Cristo ressuscitou dos mortos e voltará para nos buscar, para vivermos para sempre com Ele. Mas essa já é uma certeza que temos. Da mesma forma, o texto que lemos diz isso, da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, nele somos também feitos seu povo, sua herança, e com ele assim ressurgiremos. Mais um texto bíblico, antes de nós partirmos para a conclusão e a aplicação do nosso estudo bíblico desta noite. Carta de Paulo aos Romanos, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, um último texto que vai nos confirmar isso que há pouco falamos. Romanos capítulo 6, versículo 5. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 5. Apenas este versículo da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos 6, verso 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Após ressuscitado, Jesus Cristo apareceu na terra durante 40 dias para os apóstolos e centenas de pessoas. Aquele que veio por meio da encarnação e humilhação, agora ascendia, retornando ao seu estado de exaltação e ao reino da glória com o Pai e com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, nosso estudo bíblico nos trouxe um precioso ensino e uma valiosa lição. A ressurreição, a ascensão, a exaltação de Cristo formam um conjunto de doutrinas que nos mostram pelo menos 3 preciosas lições. Primeiramente, o poder de Deus é o poder expresso sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. A morte não foi capaz de impedir o ministério de Cristo. A concretização da sua obra com a ressurreição. Aprendemos que o poder de Deus, o poder expresso em Cristo, o poder do Espírito Santo é maior do que todas as coisas, inclusive maior do que a morte. Aprendemos também que o poder de Cristo leva-nos a louvá-lo, a adorá-lo. O poder de Deus leva a, como filhos de Deus, reconhecê-lo como Deus e Senhor. Porque ele é exaltado sobre todas as coisas, exaltado na terra. Mas aprendemos também que Deus tem os seus propósitos, os seus meios e os seus fins, e a história concretiza-se com a confirmação do plano de Deus, o plano expresso de Cristo. São lições preciosas. E como aplicação nessa noite, eu gostaria que, ao término desse estudo, você orasse a Deus dizendo: Senhor, grato eu sou pela nova vida que eu tenho. Grato eu sou pelo poder de Cristo, expresso na minha vida por meio da ressurreição dele, mas que também aponta para a minha ressurreição, a minha vida eterna. Grato eu sou, ó Pai, porque o Senhor tem seus planos, a sua história. Grato eu sou, porque eu sei que em Ti eu posso confiar. Ao falarmos do Deus Todo-Poderoso, poderoso sobre a morte, isso traz fé, confiança e esperança. O Deus que venceu a morte,
o Deus que cumpre os seus planos, o Deus que nos levará para morar, habitar para sempre com Ele. Que Deus em Cristo possa assim nos abençoar, nos fortalecer, vivificar-nos a cada dia, a cada momento, a cada dia da nossa história. Que Deus assim nos abençoe. Oremos nesse momento uma vez mais. Eterno e poderoso Deus, ao término desse momento de estudo bíblico, queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos recebidas. Te agradecer, ó Pai, pelo louvor do teu nome. Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de orarmos, de cantar hinos, louvar-te, bendizer-te. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo o Senhor tem nos assistido, nos agraciado com tua preciosa palavra, teu amor. Nada o Senhor tem deixado nos faltar. Ó Pai, nesse instante, de uma forma especial, te agradecemos, porque a tua palavra nos levou essa noite, ó Pai, a te louvar, a reconhecer o teu poder, os teus planos. Reconhecer, ó Pai, que há uma eternidade que teremos com o Senhor. E por isso, ó Pai, nesse momento nós te agradecemos por tudo isso. Pedimos, ó Pai, nesse instante que o Senhor esteja visitando e aplicando a tua palavra, ó Pai, a cada irmão, cada irmã que conosco participou desse estudo bíblico dessa noite. Cada irmão, cada irmã, Pai, possa ser agraciado, abençoado, edificado, vivificado pela tua palavra, Senhor. E assim, possamos caminhar dia a dia, fortalecidos pelo teu grandioso poder. Abençoa, Pai, cada família. Abençoa todos nós. E assim nós oramos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Encerrando esse nosso momento, quero uma vez mais convidá-lo a participar do nosso culto público de louvor e adoração ao nosso Deus. Todos os domingos temos nos reunido às 18h30 e não há nada que substitui a comunhão presencial do povo de Deus. Certamente podemos acompanhar através da internet o culto, mas certamente nada como estarmos na presença de Jesus como igreja, reunidos, vendo uns aos outros e juntos assim, louvando a esse bom Deus. Fica o convite para você estar conosco nesse domingo, às 18h30, onde juntos louvaremos ao nosso Deus. Se por algum motivo justo você não puder estar, acompanhe o nosso culto por meio da transmissão ao vivo, que faremos através da nossa página no Facebook, mas fica o convite para você participar então do nosso culto. Eu vou deixar agora um louvor e desejo verdadeiramente que esse louvor possa falar ao teu coração e abençoar a tua vida neste finzinho de noite. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um abraço e que a graça de Cristo sobre você esteja. Eu sou teu, e tu és
jamais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.